Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa estrutura psicológica e espiritual que é, absolutamente fascinante. Nós vamos dissecar o livro do Márcio Bringente, O Corrupto, o Judas que Habita em Mim. O material original nos convida a entender como a nossa mente navega pela moralidade, sabe, como aquelas falhas pequenininhas acabam construindo caminhos gigantescos de desvio. É literalmente uma jornada profunda pela natureza humana, detalhada passo a passo. Certo, vamos mergulhar nisso. A premissa inicial do autor argumenta que a falha moral raramente é aquela coisa abrupta, escandalosa logo de cara, sabe? Na verdade, é uma transição muito lenta, super racionalizada, onde as boas intenções servem como um disfarce perfeito. Pensa bem, ninguém acorda de repente e decide, hoje eu vou abandonar todos os meus princípios. Não é assim que funciona. A alma vai se perdendo ali, nos pequenos detalhes e nos ajustes práticos do dia a dia. E isso nos leva à grande questão central que vai nortear toda a nossa explicação de hoje. Como é que essa corrupção silenciosa consegue se enraizar assim, sem a gente notar? O material de origem mapeia meticulosamente a jornada de um indivíduo em direção ao auto-engano. Ele revela que o grande inimigo da integridade nem sempre é uma força externa e assustadora. Muitas vezes é a nossa própria conveniência. Vamos lá, parte 1. A gênese do desvio. O início da corrupção. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Essa descida segue uma progressão cronológica muito específica. Tudo começa com uma pequena concessão, sabe? Que evolui rapidinho para a necessidade psicológica de justificar essa mesma concessão e, finalmente, acaba se consolidando num padrão de comportamento silencioso. É aí que os valores maiores são trocados por alguma vantagem imediata. O primeiro passo dessa jornada é chamado de o beijo de prata. Segundo a obra, isso não tem aquele brilho óbvio e escandaloso das 30 moedas de Judas, não. É algo muito mais quieto. É aquele exato instante em que a gente comete uma omissão ou um pequeno desvio, mas não vê isso como um erro. A gente mascara a atitude como sendo prudência ou maturidade estratégica diante de uma situação complexa. É a adaptação falando mais alto. Seguindo para a parte 2, a engenharia da autojustificativa, a anestesia da mente. Aqui, um novo território interno é inaugurado. Nos bastidores da nossa mente, a verdade começa a ceder espaço para a eficiência. O foco muda. A gente para de pensar se uma ação é correta e passa a avaliar se ela é defensável ou se foi bem intencionada. Isso cria uma ilusão muito perigosa de realismo, onde ocorre a fragmentação da própria identidade. O objetivo do ego aqui é criar a convicção absoluta de que aqueles errinhos pontuais não afetam a essência de quem somos. Loucura, né? O que nos leva à parte 3. O colapso do ego, o tribunal da verdade. Neste ponto, o autor usa uma metáfora extremamente poderosa chamada de nó na garganta. Ele descreve aquele profundo sufocamento que bate quando a gente percebe que o problema já não é mais só um ato isolado que foi cometido. Não. O fardo agora é existencial. A gente percebe em quem nos tornamos ao longo de todo esse processo de constantes adaptações morais. O peso de carregar essas 30 moedas invisíveis é simplesmente exaustivo. E tem um conceito aqui, o espelho de Iscariotes, que captura perfeitamente essa dinâmica. É aquele momento mega desconfortável de epifania, onde criticar o sistema falho lá fora nos obriga a confrontar as concessões que fizemos aqui dentro. O tal do sistema falho, na verdade, espelha a nossa própria cumplicidade. Então, o ponto crucial aqui é que, para ver uma transformação real a partir desse colapso todo, o texto argumenta que um mero ajuste de comportamento não dá conta do recado. É necessária a famosa metanoia. E, dentro dessa perspectiva do livro, a metanoia requer abandonar o ego inteiramente. Não é sobre gerenciar ou dar uma melhorada na velha versão de si mesmo. É sobre deixar que o controle dessa identidade autossuficiente cesse por completo, morra mesmo. Chegamos à parte 4. Remorso versus arrependimento. A diferença eterna. Isso ilustra de forma brilhante o coração da restauração, que exige distinguir muito bem essas duas reações. Veja bem, o remorso é estéril, é egocêntrico. É aquela tristeza pela reputação manchada, pelas perdas. Já o arrependimento genuíno é descrito como algo centrífugo. Ele tira o foco do próprio umbigo e volta totalmente para a rendição a Deus, resultando numa dinâmica que traz vida nova, e não apenas um simples gerenciamento de danos da própria imagem. Para ajudar a gente a processar isso, o texto lança uma pergunta diagnóstica bem direta e incisiva. Se ninguém descobrisse e não houvesse perda de status nenhuma, ainda haveria dor moral pelo que foi feito?
Conseguir explicar a dor sem focar nas consequências externas é o que revela o verdadeiro arrependimento, sabe? É muito diferente de um simples remorso utilitário. Parte 5. De traidor a filho. A nova identidade. Olha o contraste severo entre essas duas posturas. A velha identidade, a do traidor, tenta desesperadamente compensar a culpa através de uma performance religiosa exaustiva. Vive num alerta constante. Em oposição total a isso, a nova identidade, a do filho, opera a partir de um descanso pacífico. As ações são impulsionadas pelo amor e pela honra e não por mecanismos de sobrevivência ou medo. A mensagem central desta parte é super categórica. A cruz, no paradigma apresentado no livro, não é uma ferramenta de aprimoramento pessoal ou de reforma de comportamento de jeito nenhum. Ela representa o fim definitivo e irrevogável da velha identidade autônoma. Essa velha identidade tem que ser sepultada para que algo inteiramente novo possa começar a existir. Parte 6. O governo do espírito, o sistema do reino. Agora, o que é realmente interessante aqui é como o autor descreve conceitos espirituais complexos usando uma metáfora tecnológica. O Espírito Santo é posicionado literalmente como um novo sistema operacional para a alma humana. Ele substitui aqueles velhos hábitos reativos do ego por um filtro novinho em folha, onde a paz e a verdade passam a conduzir as escolhas diárias de forma totalmente orgânica. É uma verdadeira mudança de paradigma. E com esse novo sistema, o livro desafia diretamente a nossa definição contemporânea de liberdade. Em vez daquela ideia de independência absoluta, ele mostra que a submissão a essa nova governança interna é o que realmente estabiliza a alma. É isso que liberta a gente do controle, muitas vezes caótico e destrutivo, dos nossos próprios impulsos e daquelas nossas justificativas furadas. Esta é a grande e definitiva conclusão que o autor compartilha. De acordo com o texto, regras externas, legislações supercomplexas ou sistemas muito aprimorados são, e sempre serão, insuficientes. Eles até controlam o comportamento por um tempinho, sabe? Mas a verdadeira derrota da corrupção só acontece de fato por meio de uma regeneração interna e genuína. É, acima de tudo, uma questão de coração. Bom, o material também ressalta que o autor, Márcio Bringente, oferece a oportunidade de ir além da teoria do texto. Ele disponibiliza recursos extras, treinamentos e mentorias voltados exatamente para a restauração da identidade e cura interior, ideais para quem deseja explorar essas dinâmicas emocionais e espirituais um pouco mais a fundo. E para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo com vocês um pensamento provocativo retirado diretamente do livro. Pense bem, uma vez que os seus antigos sistemas internos colapsarem de vez, qual mestre será convidado para estruturar o que virá a seguir? Essa é uma reflexão absolutamente essencial sobre a nossa própria integralidade. Fica aqui o convite para que a exploração das complexidades da nossa natureza humana não pare por aqui. Um grande abraço e até a próxima!